Olá, galerinha! Aqui quem fala é o professor Clóvis. Tudo bem com vocês? O assunto de hoje vai ser sobre a América indígena. Especificamente, vou falar sobre os maias, os astecas e os incas. Quem foram os maias, os astecas e os incas? Foram povos ameríndios que viveram aqui na América antes da chegada de Cristóvão Colombo. Mas, pessoal, vou iniciar com os maias. Os maias foram povos indígenas politeístas que se desenvolveram mais ou menos no século IV na península de Yucatán, parte da América Central, fronteira com o sudoeste do México. Esses povos, os maias, eram bastante inteligentes para a época. Por quê? Porque os mesmos desenvolveram conhecimentos na área da engenharia, da matemática e da astronomia, pois sabiam na época construir templos, pirâmides, palácios, canais e etc. No campo da astronomia, desenvolveram um calendário solar bastante idêntico com o nosso da atualidade. Com o conhecimento da astronomia e da matemática, eles sabiam prever, calcular eclipses lunares e solares. Além disso, desenvolveram um sistema de escrita. Desenvolveram a prática da agricultura e também o comércio, o escambo, a troca de produto por produto. O poder da sociedade dos povos maias na época era um poder descentralizado. Por quê? Porque era constituído, dividido entre as cidades-estados independentes. Cada cidade-estado, Uxmal, Copan, Tlacopan e etc., cada cidade-estado era autônoma, tinha um governo próprio e suas leis próprias. Por isso que o poder político na sociedade dos povos maias era um poder político descentralizado. Não tinha uma cidade principal para subjugar as outras, pois ambas eram autônomas, independentes. Certo? A base da economia dos povos maias era a agricultura. Se praticava o comércio, mas era o escambo, trocava produto por produto. Certo? Os maias, pessoal, para vocês terem uma ideia, eles conseguiram, na época em que eles viveram na Península de Yucatán, desenvolver um sistema de escrita parecido com os hieroglifos egípcios, certo? E a sociedade dessa civilização, né, da civilização maia, era hierarquizada. No topo da pirâmide, tinha os governadores, os escribas, os sacerdotes, certo? Os governantes e os chefes militares. Depois vinha a maioria da população, que era constituída por camponeses. Depois vinha uma minoria de artesãos, que eram especializados na arte da indumentária, da orivesária, da joalheria, da tapeçaria, da carpintaria e etc. Depois vinha um pequeno grupo de comerciantes. E por último, um pequeno grupo de escravos. Os escravos geralmente eram prisioneiros de guerra e eram utilizados nos sacrifícios dos rituais religiosos, certo? Os maias geralmente praticavam
o ritual de sacrifício humano, em homenagem ao Deus Sol. Pegava lá um escravo e executava o mesmo, ou arrancando a cabeça, ou abrindo aqui o peitoral e arrancando o coração, certo? Era um ritual praticado em homenagem ao Deus Sol. Aí depois vem o fim da civilização maia, que tem duas supostas hipóteses para esse fim. Uma hipótese natural e uma hipótese baseada em causas humanas. A hipótese baseada em causas naturais, defendida por alguns historiadores, que dizem que epidemias, terremotos ou furacões, causas naturais, foram os fatores que levaram à desintegração ao fim da civilização maia. Já outros historiadores dizem que a hipótese mais correta para o fim da civilização maia é fruto de causas humanas, como insurreições populares, invasões de povos inimigos. Aí vou falar agora de outro povo, os astecas. Os astecas, eles adquiriram muito do conhecimento cultural dos maias, os astecas. Os astecas viveram inicialmente na região de Aztlán, no norte da América. Só que no século XVIII, eles migraram para outra região. Especificamente, o Vale do México, à beira do Lago Texcoco, que no ano de 1325, mais ou menos, ergueram a cidade de Tenochtitlán, que se tornou a capital do Império Azteca. A civilização azteca foi alicerçada em um império teocrático militar. Por que império teocrático militar? Porque o rei, o imperador, era o mais alto sacerdote e era o comandante supremo do exército. Por isso que uma monarquia teo de Deus, crática governo de Deus, e militar, do militarismo. E era uma sociedade com um poder centralizado, diferentemente da sociedade dos maias, que apresentava um regime político descentralizado. Porque cada cidade-estado era autônoma, tinha seu próprio governante e suas próprias leis. Já no Império Azteca, não. O poder centralizado na mão do imperador, certo? Tem a cidade principal, a capital dos Incas, quer dizer, teve a capital, a cidade principal dos Incas, Tenochtitlán, e teve um imperador que subjugava as outras cidades e estados, certo? O poder era centralizado na mão do imperador. E a sociedade azteca era hierarquizada. No topo da pirâmide, tínhamos o imperador, sua família, a nobreza. A nobreza era constituída por escribas, governadores, sacerdotes, chefes militares. Aí depois vem, em seguida, a maioria da população, que era constituída por camponeses. Os camponeses, eles trabalhavam para sustentar a elite e a si próprios. Depois tinha uma pequena quantidade de artesãos especializados na arte da ourivesária, da olaria, da tapeçaria, da plumagem e etc. Depois vinha um pequeno grupo de comerciantes que praticavam o comércio através do escambo. E por último, uma pequena minoria de escravos, que geralmente eram prisioneiros de guerra e eram utilizados em rituais de sacrifício humano em homenagem ao Deus Sol. Está percebendo a semelhança aí entre maias e astecas? Os maias eram politeístas, os astecas também. Os maias tinham como base da economia a agricultura, os astecas também. A diferença é que o quê? O poder político lá nos maias era descentralizado. Já no Império Azteca, o poder é centralizado na mão do imperador. Ambas civilizações tinham uma sociedade hierárquica, né, estratificada. Os astecas, assim como os maias, os astecas desenvolveram também conhecimentos na área da engenharia,
da matemática e da astronomia, pois construíram templos, pirâmides, palácios, pontes, diques e elaboraram, através do conhecimento astronômico, um calendário solar bastante idêntico ao nosso na atualidade. Beleza? Pessoal, o Império Azteca teve o seu fim aqui na América do Norte, especificamente onde hoje se localiza o sudoeste do México. A civilização azteca teve seu fim com a invasão dos povos espanhóis, certo? Aí por último temos os Incas. Os Incas, eles chegaram na Cordilheira dos Andes, na América do Sul, onde hoje se localiza parte do Equador, onde hoje se localiza o Peru, o Chile e a Bolívia. Eles chegaram aqui na América do Sul, especificamente na Cordilheira dos Andes, no século XII, e ergueram a cidade de Cusco, que se transformou em capital. Os Incas desenvolveram um excelente sistema de estradas e pontes, que se ligavam à capital do Império Cusco. O Império Inca era uma monarquia teocrática militar, assim como foi o Império teocrático militar dos astecas. Era uma sociedade hierarquizada, dividida em classes. No topo da pirâmide tinha o imperador, a nobreza, depois vinham camponeses, artesãos, comerciantes e uma pequena quantidade de escravos, utilizados em ritual de sacrifício humano em homenagem ao Deus Sol. Todos esses povos que eu estou citando aqui nesse vídeo são povos politeístas. E os mesmos associam seus deuses a elementos da natureza. O Deus Sol, o Deus da chuva, o Deus da lua e etc. Beleza? Pessoal, no Império Inca existia uma unidade administrativa básica, o Ailu. O Ailu era constituído por famílias de parentes e era administrado pelo curaca, certo? Eles praticavam o quê? A agricultura. Davam parte do que produziam como forma de imposto e, além disso, tinham que trabalhar de graça. Ou seja, tinham que participar da mita, que era a obrigação de trabalhar de graça no conserto ou na construção de estradas, pontes, pirâmides, templos e palácios. Para concluir o assunto, assim como os astecas e assim como os maias, os incas desenvolveram conhecimentos na área da engenharia, da matemática e da astronomia, mas não desenvolveram um sistema de escrita. Mas os maias e os astecas desenvolveram um sistema de escrita, certo? Os incas não, certo? Desenvolveram um sistema de contagem para contar os tributos, mas de escrita não. Pessoal, por hoje é só. Qualquer dúvida podem me perguntar, beleza? Tchau, tchau.